Olá pessoal, dando continuidade ao vídeo de instalação do alarme. Como eu falei no Corsa, mencionei que no Corsa você pode estar instalando, em maioria dos carros, né? Você pode estar instalando o alarme. Todos os fios que você necessita, eles passam na coluna, no pé do motorista, né? No pé do motorista, naquele acabamento, tem um acabamento aqui, próximo à alavanca do capô, tem um acabamento. Você retira, ele tem uns chicotes que você precisa dos fios. Os fios que você precisa vão estar lá. Eu dei uma adiantada aqui, tá? Separei alguns fios, né? Dos quais nós vamos utilizar para não alongar muito o vídeo, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui que aqui tem um fio de seta. Os dois fios de seta estão localizados aqui. O que acontece? Quando você encosta a caneta de prova, você pode ver que a coloração da luz, quando ele der, tem que ter cuidado para não se furar, que isso aqui fura que é uma beleza. Você pode ver que acendeu a luz verde aqui, né? Então, por exemplo, se eu acionar a seta para baixo, ele não me dá nada, mas se eu acionar para cima, ele me indica que é a seta do lado do passageiro, tá? Então você já sabe que esse fio tem essa corrente do lado do passageiro, fio de seta. Se eu for no fio preto com branco, encostar a caneta de prova nele, ele vai me dar o negativo, que é a corrente que ele está agora, não tá, ele está passando uma corrente negativa. Se eu colocar a seta para o lado de baixo, o lado do motorista, ele vai me dar a iluminação indicando que está passando uma corrente, ela está tendo corte, ela volta, vai, volta, que é a corrente positiva, a corrente alternada, ela alterna essa corrente por causa do relé, né? O relé que faz esse artifício de apagar e acender a luz da seta. Nesse fio está passando essa corrente, tá? Colocando em neutro, se eu tirar a caneta de prova, a luz fica amarela, no neutro não tem corrente nenhuma. Aqui tem mais um fio nesse chicote de cima, que é o fio da bomba de combustível. A gente vai usar esse fio como pó-chave e como corte do alarme, tá? Sistema de segurança do alarme. Quando a gente pega e espeta ele nesse fio, o que acontece? A luz fica verde, tá? É um fio azul, é um roxo com rosa, azul com rosa, mais ou menos um rosa bem escuro. Quando eu ligo o contato do carro e aciono o veículo, é aí que ele tá com... Deixa eu desabilitar o bloqueador dele, que ele tem um bloqueador esse veículo. Ele faz o corte da bomba de combustível, então não passa corrente. Ele tem um bloqueador antes desse fio aqui. Então aqui, para vocês visualizarem bem, ele está espetado no fio, tá? Quando vem corrente para a bomba de combustível, ele acende o vermelho e fica, até que eu desligue a chave do contato, tá? Ele morre de novo, deixa de passar essa corrente no fio, tá? Esse fio a gente vai usar para essas duas funções: positivo pós-chave, corte do sistema de segurança, né? O corte do veículo. Esse fio mais grosso é o positivo, no chicote do Corsa. E geralmente nos chicotes dos veículos, né? Ele é esse fio vermelho aqui, que ele é um positivo direto, tá? Aqui, ó. Deixa eu acertar bem ele. A gente não pode acertar o dedo, que isso aqui dói, que é uma beleza. Tá aqui, ó. Vermelho, tá? Positivo direto, chave do contato desligada, tá? A priori esses fios nós vamos utilizar. São os fios da seta, o fio positivo e o positivo pós-chave mais o corte no mesmo fio. Vamos fazer as conexões. Para você fazer uma conexão dos fios do chicote do alarme nesses fios,
você tem que... Nós chamamos de sangria, tá? Nós chamamos de sangria. A gente vai sangrar esse fio. Como? Com o uso de um alicate de corte, eu vou pegar esse fio, sem apertar o alicate de corte muito, apertando ele um pouco, como se ele estivesse descascando o fio. Aqui você já vê o cobre do fio, tá? A gente não rompeu o fio, tá? E a gente já tem o fio exposto para conexão. Vou até ligar a seta aqui, ó. Vocês já veem que o fio já está exposto, tá? Nós vamos pegar o fio do alarme, correspondente à ligação da seta do cabo do alarme, e vamos agregar nesse fio. Porém, eu vou dar uma dica para vocês. Essa dica eu vou me antecipar aqui um pouco. O sistema de alarme hoje, principalmente esse sistema da Sonar, ele tem um artifício. Nos alarmes antigos não existiam, né? Nos alarmes hoje, nas centrais de alarmes hoje, principalmente no da Sonar, ele tem um sistema de proteção que é o seguinte: não é que o alarme não vá queimar. No caso de uma queima quando você queima uma lâmpada, ou a pessoa, o carro vai ser furtado, né? O que geralmente acontece? A pessoa que vai furtar o veículo, ela existe um macete que você, antes de entrar no veículo, para você fazer a ligação direta ou alguma coisa do gênero, ou mesmo as pessoas que, por exemplo, já trazem um módulo de injeção com uma chave codificada para trocar do carro, para poder levar o carro embora, elas, por exemplo, elas podem dar um curto no alarme. De que forma? Quebrando uma lanterna, jogando um pedaço de fio ou um bombril, e assim que você for abrir o veículo, esse alarme ele vai disparar, a tendência dele é disparar. Quando ele der a primeira piscada na seta, esse curto que está lá na lanterna, isso seja lanterna dianteira ou lanterna traseira, que eu vou fazer um esquema até sobre isso, ele vai queimar, ele vai dar um retorno para o alarme, queimando o fusível do alarme e desabilitando o alarme. Isso nos alarmes antigos. Hoje o alarme é feito com setores, entendeu? Por exemplo, a seta esquerda é um setor, a seta direita é outro. Então, se ele der um curto, o que acontece? Aquele setor vai queimar, mas os outros continuam em funcionamento normal. Então, o alarme não é desabilitado, o fusível não é queimado, entendeu? Porém, você sabendo disso, o cara vai furtar o carro, tá? Ele vai furtar o carro. Aí o que acontece? A partir do momento que ele vai furtar o carro, ele faz isso daí, né? Digamos que ele não consiga levar o veículo, mas você perdeu um setor do seu alarme. O que eu indico vocês fazerem? O uso de um diodo. Tá aqui o diodo. Ele tem uma faixinha cinza que indica o sentido da corrente, tá? Para quem não conhece eletrônica, eu vou até distanciar aqui para vocês verem melhor. Isso é um diodo, tá? Isso aqui é 50 centavos. Ele tem uma faixa cinza aqui na ponta que indica o sentido da corrente. Ou seja, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou fazer o inverso como se ele tivesse vindo do alarme, tá? Eu vou encostar a ponta dele aqui no fio e vou encostar a caneta de prova aqui. Eu vou encostar ele aqui no fio e vou encostar a caneta de prova na outra extremidade. Enrolar ele aqui para ficar mais fácil. Colocar ele aqui no fio. Vou tentar colocar ele aqui para ele dar o contato que a gente precisa, tá? E aqui eu vou encostar a caneta de prova neste fio. Vamos lá, peraí, acho que eu coloquei o sentido errado. Vamos lá. Tá, desconsidera. O fio, o cinza, ele indica o sentido da corrente, mas ele
fica do lado da partida da corrente, da onde a corrente está partindo, tá? Então, por exemplo, aqui ele está agregado, ele tá no fio aqui, na outra ponta eu coloco a caneta de prova acende. Ó. A caneta de prova ela acende. Ela me indica o negativo, ela está me indicando a passagem de corrente. Aqui, ó, desse outro lado, tá? Deixa eu pegar uma posição legal que dê pra, que é bem apertado. Tá aqui, ó, tá? Ele tá lá no fio de seta e aqui a gente tá do outro lado. Se eu acionar a seta, tá? Se eu aciono a seta, vamos lá, a gente vai conseguir fazer isso. Aí. Vocês veem que a prova é tanta que não tem retorno, que quando você coloca ele no sentido correto, o que acontece? Vocês viram que o fio, ele cru, entendeu? Ele deixa o negativo passar. Quando você coloca um diodo, ele só deixa passar o que vem de corrente, ele não deixa retornar. Quando você coloca ele, entendeu? Vou desligar a seta aqui, ó. Você pode ver que só o amarelo fica aceso, ó. Ele não deixa passar corrente nenhuma, a não ser a corrente de trabalho. Você entendeu? Olha só que interessante. O diodo no sentido correto da corrente, né? Com a faixa cinza. A faixa cinza tá do lado da caneta, tá? E ele só tá passando positivo. Quando eu desligo ela, ó, amarelo. Tá neutro. Não tem corrente nenhuma mais nessa ponta de cá, entendeu? Ou seja, ele só passa corrente. Se eu fizer o inverso, eu não vou ter corrente nenhuma, tá? Se eu fizer o inverso, eu não vou ter corrente nenhuma. Então o que acontece? Quando a gente faz isso, coloca esse diodo na ponta do alarme, do fio do alarme onde vai ser ligado aqui, que eu vou fazer isso para vocês e vou mostrar. Quando a gente faz esse toma difícil, o que acontece? Se caso esse veículo sofra algum curto, alguma coisa, uma tentativa de roubo, né, e seja dado curto nessa seta, o diodo vai impedir que essa corrente chegue no sistema do veículo também, entendeu? Chegue no sistema, você está resguardando, entendeu? Você está resguardando o alarme, está resguardando o alarme, no caso. O curto do veículo não tem como você resguardar. Você vai resguardar o alarme, porque é o sentido da corrente. A não ser que coloque dois diodos, né? Se você coloque dois diodos, um para passagem fusível e um para alarme. A gente está querendo resguardar. Você pega, faz isso, entendeu? Você não deixou que acontecesse nada central do alarme. Ou seja, o cara não levou o carro está lá. Você não vai ter o prejuízo de trocar o alarme por causa de um setor de trava, de seta, entendeu? Ele não deu esse retorno no setor de seta. O alarme continua intacto, a instalação do alarme continua intacto lá dentro. Ele não conseguiu chegar ao alarme, entendeu? Ele não teve êxito no roubo do carro. Então você não perdeu o alarme. Então você, além de você não ter o carro furtado por algum motivo, ele não conseguiu levar o carro, você não vai ter o prejuízo de comprar um alarme novo, entendeu? Não vai ter o prejuízo. O alarme, ele vai queimar aquele setor. No caso de não ter esse artifício, ele vai queimar o setor, você vai ter que trocar o alarme. Maravilha, o cara não levou o carro, mas você teve prejuízo do alarme. Vai lá, compra um alarme novo. O cara vai te cobrar para desinstalar, o cara vai cobrar para instalar novamente. E você fazendo isso, gastando, acho que é 40, 50 centavos um diodo desse, que seja R$1, entendeu? Cada diodo desse. Você vai usar dois, entendeu? Um em cada seta, vai usar um também no fio da sirene, que são os caminhos que ficam vulneráveis, entendeu? No caso de um possível furto, o roubo do veículo, entendeu? São as primeiras, os primeiros caminhos que eles utilizam, entendeu? Para desabilitar um alarme sem ter que abrir a porta do carro, sem ter que adentrar no veículo, entendeu? E você tendo esse artifício, você, além de você
resguardar o teu bem, entendeu? Você vai resguardar também o equipamento do alarme, tudo que ele vai estar lá intacto, sem mexer em nada, sem fazer nada, não acontece nada com o teu equipamento, entendeu? Daí vem durabilidade, vem uma série de fatores, vem o custo que você não vai ter novamente, o retrabalho de instalar uma nova central, entendeu? E você vai ter esse equipamento por muito tempo. Então essa função, né, de você colocar um diodo e a melhoria, isso vem de profissionalismo, isso vem de pensar que você não precisa ficar, porque todo dia, se a gente for pensar assim, vou resguardar isso daí e não vai vender mais alarme, não. Carro está saindo todo dia. Entendeu? O carro está sendo fabricado todo dia se compra carro. Então, a indústria não vai deixar de vender alarme, o profissional que instala o alarme ele não vai deixar de trabalhar, entendeu? A gente só está resguardando porque quem sofre às vezes com isso é a pessoa, é o consumidor desse tipo de material, entendeu? Que é a pessoa que compra um carro e quer resguardar o bem. Entendeu? Então por isso daí eu vou fazer as ligações agora, eu vou colocar esse diodo na ponta do fio do cabo do alarme e já volto para vocês verem como é que fica.